Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, com graça, com fé, com gratidão no coração. Reconheça que o Senhor é Deus, Deus soberano, altíssimo, Deus todo-poderoso, aquele que pode, aquele que restaura, aquele que pode todas as coisas. Aquele que nos faz suportar todas as coisas e aquele que nos prepara para a vitória sobre todas as coisas. Porque nele somos mais que vencedores. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. Primeiro fale com Deus. Depois medite na palavra ou ouça a palavra, ouça o pão diário. Fale com Deus. Invoque a presença dele. E nessa segunda-feira linda e abençoada que o Senhor já preparou para ti, do dia 26 de maio de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Glórias ao Senhor por estes versos, onde Jesus, ele convidou os discípulos, vamos passar para o outro lado. Então Jesus já havia determinado que eles passariam para o outro lado. Mas eles foram à frente e Jesus ficou para trás, despedindo das multidões. E após despedir das multidões, ele subiu ao monte e estava ali a orar sozinho, intimidade com o Pai. Estava na vigília, em oração. E aqueles discípulos navegavam e o barco já estava longe de onde estava Jesus, a estádios da terra. Açoitado pelas ondas, as ondas levavam. E o interessante é que terminamos o verso dizendo, porque o vento era contrário. Eu quero te dizer algo. As circunstâncias deste mundo, a maioria das pessoas neste mundo, as pessoas mundanas, as seculares, aquelas que ainda não servem a Deus, aquelas que estão distantes de Deus e que são a maioria. O próprio tempo, são tantas coisas que agem contrariando a fé, que nos conduz para distanciar de Deus, que querem nos persuadir a distanciar de Deus. Sempre haverá resistência para que você se aproxime de Deus. O vento sempre será contrário à direção de Jesus. Nós vamos encontrar no meio do caminho circunstâncias difíceis de lidar, as quais podem facilmente nos querer fazer parar ou esmorecer. No meio do caminho, nós podemos deparar com o tempo que delonga para que as coisas aconteçam. E esse tempo, Cronos, e não o Kairos de Deus, mas o Cronos, parece trabalhar no nosso coração e levar a nossa mente a pensar que as coisas de Deus estão demorando demais. Pessoas
No meio do caminho aparecem tantas pessoas para até mesmo concordar com você que tudo está difícil, ou pessoas para reclamarem de situações, pessoas para dizer para você: não adianta, tá muito difícil, o sistema tá difícil, o governo não muda, o governo está colaborando para que tudo se torne cada dia mais difícil, e de fato está. De fato está. Mas a questão é que quando nós temos um Deus todo-poderoso, pode ter ventos contrários. Quando nós servimos a esse Deus e mantemos os nossos olhos fitos nele, pode vir tempestade de todos os lados, mas nós não vamos afundar nas águas. Pedro, ele foi ousado na fé. Quando Jesus vinha andando, e é mesmo nessa passagem, Jesus veio andando sobre o mar, eles causaram temor, medo. Quem é este? Parece um fantasma. Mas Jesus disse: sou eu. E assim Pedro vai dizer: olha, Senhor, se fores tu, me faça andar sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro, olha que ousadia. Foi o único que disse isso. Nós temos que ser ousados na fé. Podem ter ventos contrários, todo o mundo trabalhando contrário a irmos até Jesus. Mas quando nós mantemos o nosso Senhor nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa mente, nada pode nos vencer. Nada pode nos vencer. A Bíblia vai nos dizer, no livro escrito por Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, foi exatamente o que Pedro fez. Pedro foi, obedeceu à voz de Jesus, porque Jesus diz: vem! E ele obedeceu. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Quando nós obedecemos à voz de Deus, nós andamos sobre as águas e não há vento, não há tempestade, não há adversidade, não há tribulação que nos faça afundar. Quando nós mantemos os nossos olhos no Senhor, porque nós sabemos que no tempo certo Ele age e nos entrega a vitória. Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele diz em Salmos 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus sobre as nações, eu sou Deus do universo, eu sou Deus sobre tudo. Eu estou no controle de todas as coisas, parafraseando. O Senhor é Deus que está no controle da sua situação e a sua situação não é nada. Por mais que existam ventos contrários, resista a estes ventos. Seja resistente, seja longânime. Sim, resiliente, um termo mais moderno. Saiba esperar. Esse vento não é nada para Deus. Assim como o vento, assim como a tempestade que atingia aquele barco, não foi nada para Jesus. Eles estavam distantes. O vento levava eles para mais longe. Mas Jesus veio andando sobre as águas porque ele já havia lançado a promessa. Nós vamos para o outro lado. E uma vez que Jesus te prometeu, meu irmão, meu caro ouvinte, vai se cumprir. Basta que você ouça a voz dele, ande dirigido pela voz dele, e não há tempestade, não há vento contrário que te impeça de alcançar a vitória nele, porque é nele, é no Senhor que somos mais que vencedores sobre todas as coisas deste mundo. Eu volto a dizer, primeira epístola de João 5,4, os nascidos de Deus vencem o mundo, e a vitória sobre o mundo é a fé,
Amém? Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Deus, enche essa vida com a tua presença, Deus. Derrama o teu mover, o teu agir, guarda, conduz, Deus, em seus caminhos, naquilo que o Senhor tem preparado, sobre os teus propósitos, porque os teus propósitos, uma vez que nós estamos no centro deles, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós temos as nossas necessidades supridas, ó Deus. Sê com cada vida que me ouve, Deus, com cada ouvinte do Pão Diário, eu clamo ao Senhor, por meio da minha fé, porque eu não conheço a fé de ninguém, eu sei da minha. Deus, por meio da minha fé, o Senhor atinge essa vida, toca, cura, liberta, restaura, restitui aquilo que foi arrancado, em nome de Jesus, porque eu sei que a sua palavra tem poder. Eu sei que a tua voz é poderosa, é voz de grandes águas. Em nome de Jesus, ó Deus, sê com essa vida. Amém, amém. Que você tenha uma semana abençoada. Receba que é dos céus. Uma semana próspera, uma semana cheia do mover de Deus sobre a sua vida. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares, irmãos. Compartilha. Não deixa de compartilhar. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.